E aí o registro mais antigo sobre um baralho Petit Lenormand, ele aparece anos depois, 3 anos depois da morte da Mademoiselle Lenormand. Ou seja, muito dificilmente teriam sido cartas criadas e comercializadas por ela. A gente encontra aí, vasculhando a história, esses anúncios, né, a partir de 1846. Então se supõe que se apareceu o anúncio, na verdade os anúncios estão lá, tem essa lista anual de novas publicações de livros alemães de 1846, que foi publicada em 1848. Mas se supõe que se houveram anúncios de 1846, a partir de 1846, então isso teria sido produzido em 1845, ok? O Grand Jeu de Lenormand, ou seja, o grande jogo de Lenormand, surgiu um pouco antes e pode ser que sim tenha havido uma conexão entre ele e a Mademoiselle Lenormand. Mas esse com as 36 cartas, chamado Petit Lenormand, surgiu a primeira vez lá em Koblenz, na Alemanha, pela editora Reif, que era uma pequena editora, ok? Então, no primeiro anúncio que é localizado, você vê que ele sempre afirma que eram os jogos de cartas da Mademoiselle Lenormand de Paris, sempre afirma isso, né? E ele diz que foi editado pelos seus herdeiros Chateau 32. Só que esse nome pode ser um endereço e estava mal compreendido, era muito comum esse tipo de erro lá, né? Seja como for, ele afirma que haviam 36 lâminas e 24 páginas de texto. E isso aconteceu em Koblenz pela editora Reif. O baralho mais antigo que se encontrou até hoje, que supõe-se que foi de 1846, é esse que está aqui na tela, que você pode ver aqui na tela. E você vai ver que alguns símbolos são exatamente os mesmos do jogo da esperança e alguns outros são um pouco mais elaborados, né? Ok, tudo bem, mas são emblemas que eram muito comuns lá naquela época. Vamos voltar a falar disso. Aproximadamente, então, em 1845 eles começaram a surgir. Agora, o que é interessante é que, ao mesmo tempo em que eles surgiram na Alemanha, eles também surgiram na França. E todos eles traziam o nome de Mademoiselle Lenormand, certo? O que é interessante também é você perceber que a Mademoiselle Lenormand, ela era muito famosa na Europa, principalmente na França, porque ela morava em Paris, e na Alemanha. Ela costumava viajar para a Alemanha. Então ela era bastante conhecida na Alemanha também. E era natural que eles utilizassem o nome dela e dissessem que essas eram cartas dela. Por quê? Porque isso garantiria a venda dessas cartas. Porque estavam todos ainda muito mexidos com a morte da Mademoiselle Lenormand. Se supõe que estavam, porque ela era realmente muito conhecida, ela era muito famosa. E aí é bem oportuno que logo depois da morte dela surjam essas cartas com o nome dela, né? Tá, aqui você pode ver o grande jogo de Lenormand, que surgiu um pouco antes. Esse aqui, há uma especulação de que talvez tivesse alguma conexão com ela, porque existem aí biografias de consulentes dela que dizem que ela usava cartas que tinha imagens, tinha umas figuras mitológicas e estrelas e flores, então, que é o que tem no grande jogo. Ele não tem nada a ver com Petit Lenormand, só tem um nome, né, que um é o grande Lenormand e o outro o pequeno Lenormand, Petit Lenormand, Petit é pequeno, mas na verdade não tem nada a ver um com o outro. Talvez, a gente nunca vai ter certeza disso, a menos que se encontre algum forte indício histórico, talvez esse aqui realmente tenha tido alguma coisa a ver com a Mademoiselle Lenormand, mas a gente realmente não tem muito como saber isso, ok? Aqui você tem uma outra imagem aí de um baralho também, né, daquela época. Esse é de 1900 e alguma coisa, que você tem mais
mais alguma imagem. Então, eles sempre vinham associados à figura da Mademoiselle Lenormand, que era a maior cartomante de todos os tempos, ou a Sibila dos Salões, ou a Sibila Cigana. Então, você vai encontrar aí pela Europa, a partir de 1846, inúmeros baralhos de conversação para uso divinatório associados ao nome de Mademoiselle Lenormand, ou Mademoiselle Lenormand, ou a Sibila Cigana, ou a Sibila dos Salões. Nem todos eles são Petit Lenormand, mas todos eles associados ao nome dela, todos eles afirmam terem sido as cartas de Mademoiselle Lenormand, mas a gente não tem como afirmar que realmente ela tenha utilizado nenhum desses baralhos.